Bom, gente, vamos falar agora sobre combinações, vamos falar um pouquinho sobre projeto. Eu acho que o ponto mais importante de todos é a gente entender que todo material tem uma cor. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente fazer combinações. Então, eu vou começar aqui dividindo com vocês esse projeto, né? E esse projeto, ele é interessante porque ele tem uma mescla de cores, ele tem uma mescla de revestimentos. E aqui a gente pode ver também muito bem o efeito da luz e sombra, que a gente já falou, principalmente aqui da iluminação natural, para a gente perceber que a forma como a iluminação, ela reflete nos nossos materiais, ela também pode acabar influenciando um pouquinho da cor e principalmente da tonalidade, né? Então, se a gente pegar aqui esse forro de madeira, a gente tá vendo que ele tem uma cor, né? Ele tem ali aquele tom marrom, mas aquele marrom, ele é um marrom que ele é quente, né? Ele é um marrom quente, então ele vai trazer essa sensação de aconchego. Se a gente pegar na parede, a gente tem outro tom de madeira e as madeiras, elas estão conversando, porque por mais que elas não sejam a mesma cor, elas estão na mesma família, a família quente. Né? Então, quando a gente está falando de harmonia, e principalmente quando a gente está falando de combinação, a gente precisa entender de que forma esses elementos conversam. E às vezes eles não vão conversar no mesmo tipo de acabamento ou no mesmo tipo de textura, mas eles vão conversar na mesma linguagem de cor, porque eles vão estar falando a língua das cores quentes ou a língua das cores frias. Quando que a gente não consegue misturar madeiras? Quando a gente tem efeitos muito diferentes que eles acabam concorrendo e não se complementando. Então o projeto ele é complementar, as escolhas elas são complementares e é por isso que a gente tem que entender a cor de cada material. Então aqui no piso também a gente consegue ver que a gente tem um piso que ele é cinza, mas ele é muito mais quente do que ele é frio. Se a gente parar para olhar o pigmento daquela cor, ela tem muito mais o amarelo do que o azul, que foi o que a gente viu no módulo anterior. Esse sofá, gente, ele é muito mais azul do que amarelo, né? Então ele também acaba sendo um cinza, um azul, né? Que vai puxando um pouquinho para o azul. E se a gente parar para olhar o piso em relação ao sofá, a gente consegue enxergar um muito mais amarelo e o outro muito mais azul. E por isso que é importante a gente sempre relacionar as cores, porque uma cor ela vai ser mais azul ou mais amarela, né? Ou mais quente ou mais fria em relação à outra. Então às vezes a gente pega uma cor muito quente do lado de algo muito frio, mas do lado de algo que também é quente, talvez não tenha todo esse impacto. Por isso que é importante a gente pensar sempre em toda essa harmonia, né? O piso, né? O piso não, o tapete também, ele vai ter esse pigmento mais acinzentado e ele acaba sendo um pouquinho mais neutro e a gente vai saber se ele é mais quente ou mais frio quando a gente relaciona do lado de outro material. Então, o exercício aqui que eu quero trazer para vocês, gente, é justamente vocês começarem a olhar os ambientes, olhem os espaços e comecem a perceber qual a cor por fundo, né? Porque quando a gente entende cor e a gente entende o fundo, a gente vai falar agora daqui a pouco sobre propriedades das cores, sobre matiz, a gente vai saber qual que é a tonalidade mais próxima para a gente fazer a combinação certa, né? Eu acho que a combinação perfeita ela vem a partir dessa teste de todo esse olhar e a forma como a gente consegue fazer todas essas relações, né? Então, quais cores vocês percebem nesse padrão? Quais cores combinam? Quais cores conversam com esse padrão? E aí a gente consegue perceber, né, que a gente tem diferentes tonalidades de uma cor, que ela é mais acinzentada, né? Mas a gente tem ali a presença do dourado, né? A gente tem ali a presença também dessas misturas da madeira que vão criando toda essa composição e eu acho que é a partir disso que a gente vai conseguindo unir e fazer as escolhas das padronagens que elas vão conversar. Então, gente, se a gente pegar aqui as cores, né, os padrões Arauco, então a gente pega o carvalho, né, a gente pega lá um pouquinho, imagina a cor disso, então a gente consegue enxergar um amarelado por trás dessa cor, né, se a gente pegar o frejó, a gente consegue enxergar um marrom por trás dessa cor, né? E obviamente que eu sei que talvez na tela de vocês, na minha tela, a gente tem essa diferença de cor, né, da própria imagem, mas é importante talvez vocês irem conhecer as cores mesmo, poder tocar nos padrões para conseguir enxergar isso, porque se a gente pega o Bossa Nova, a gente consegue já enxergar um pouquinho mais do avermelhado, né? O castanho a gente consegue enxergar um marrom mais escuro, e à medida que a gente vai tendo todos esses outros padrões, a gente consegue perceber o que é mais vermelho, o que é mais amarelo, o que é mais laranja, né? O que é mais marrom, e é por isso que é importante essa relação. Mas o exercício que eu quero que vocês façam é justamente isso, é pegar os padrões e enxergar quais são os tons que vocês enxergam aquilo ali, como que a gente consegue fazer todas essas combinações, como que a gente consegue fazer todas essas mesclas. Eu acho que esse é o ponto principal do projeto. E falando em especificação também, quem vai ser a estrela do projeto, né? A gente sempre vai ter um acabamento principal e a partir desse acabamento principal a gente vai escolher as cores secundárias. Então, falando de projeto, a gente tem que pensar um pouquinho nisso também. Aqui, né, pegando o Cumaru, então o Cumaru ele é um pouquinho mais frio, né, o samba ele é um pouquinho mais quente, o sertanejo ele é mais frio, o tauari ele já é bem mais amarelado, né, então ele é mais quente, porque daí a gente vai entendendo, gente, que não só as cores, mas os amadeirados, as texturas, os acabamentos, eles também podem ser mais quentes ou mais frios,
e isso vai trazendo toda essa parte de sensação, de combinação. E quando a gente entende isso, gente, a gente pega esses elementos, a gente coloca no círculo cromático e fica muito mais fácil a gente fazer combinação. À medida que a gente vai se desenvolvendo como profissional, a gente vai treinando o nosso olhar, não necessariamente a gente vai pegar o círculo cromático e colocar todos os pontos, mas depois, quando a gente trazer de volta, a gente vai ver que tudo aquilo ali faz mais sentido. Então, eu sugiro que vocês usem como exercício inicial, justamente isso, pegar os materiais, pegar os padrões, entender como conversa, né, como é que funciona. Pô, por que o tauari combina com o azul? Porque um é mais, né, amarelado, mais alaranjado e o outro é azul. Então a gente tem cores opostas e, querendo ou não, elas equilibram. E aqui, gente, a gente tem um equilíbrio também na parte de saturação, né? Então aqui eu tenho uma cor mais fechada, uma cor mais aberta, então a gente também vai compondo o nosso projeto, né? Um que vai ter mais destaque, o outro vai trazer mais leveza, e eu acho que isso também vai trazer o resultado, mas obviamente que tudo isso tem a ver com o objetivo e com a intenção daquilo que a gente quer, obviamente, criar. Quando a gente está falando de cor, gente, a gente precisa entender que existem 3 propriedades que elas são fundamentais, e a gente às vezes acha que a gente só pode utilizar essas propriedades quando a gente está falando de escolha da pintura, mas quando a gente está falando de escolha das chapas, a gente também pode utilizar isso, porque a regra ela é a mesma, né? Então as cores, elas têm 3 propriedades: a tonalidade, o brilho, que é a luminosidade, e a saturação, né? Então, gente, quando a gente está falando de tom da matiz, a gente está falando na tonalidade, a gente está falando na temperatura, que basicamente é a identidade da cor. Ou seja, essa cor ela é mais vermelha, mais amarela, ela é mais verde, né? E isso vai trazer a base, que são as sensações. Então, de acordo com a identidade da cor, a gente vai saber se ela é mais quente, se ela é mais fria, e vai saber qual que é a sensação que a gente está trazendo para dentro do ambiente. E aqui, gente, é muito importante a gente fazer só um contraponto, que quando a gente está falando de cor, as cores quentes, elas vão nos trazer euforia, né? E as cores frias, elas vão nos trazer tranquilidade, que é diferente da iluminação. A iluminação quente, ela vai nos trazer aconchego, e a iluminação fria, ela vai nos trazer, né, esse agito, né? Ela vai nos despertar. Então é importante a gente ter esse contraponto para a gente não misturar os assuntos também. E quando a gente está falando de identidade da cor, gente, a gente escolher entre um tom quente e um tom frio, ele pode mudar totalmente a percepção do nosso espaço, né? Então a gente tem o quente da madeira e o tauari, e a gente tem o frio do frevo, que não deixa de ser aconchegante, dependendo com as suas composições, mas é importante que, em termos de tom de matiz, né, a gente está falando de uma cor fria. E se a gente quer deixar o ambiente mais aconchegante, a gente vai usar o frevo aliado a uma madeira, que além de quente, ela tem esse aspecto da madeira, né? Então a gente também tem os materiais quentes e os materiais frios. Se a gente está falando de madeira, a gente está falando de quente. Se a gente está falando de pedra, a gente está falando de frio. Então, gente, se a gente pega uma pedra, né, que ela já é fria, com uma cor fria, ela vai trazer todo esse minimalismo, toda essa frieza para o ambiente. Então, para a gente conseguir aquecer, a gente vai ter que trazer uma luz quente, uma madeira, né, para trazer todo esse aconchego e para a gente conseguir representar. Mas às vezes, quando a gente pega uma madeira, que essa madeira ela também é fria, a gente não vai conseguir trazer esse caráter de aconchego. Então, é muito importante a gente entender, gente, que o tom da matiz tem a ver com a tonalidade, tem a ver com a temperatura, e tudo isso está relacionado à sensação que a gente quer levar para dentro do projeto. Então pensem sempre não só na cor, mas na sensação, na temperatura de cor, nas combinações. Então tudo bem a gente escolher uma cor que ela é mais fria, mas como que a gente consegue trazer o aconchego se o objetivo for esse por uma sala de estar, né? Então eu acho que esse é o ponto da gente fazer todas essas relações, né? Então aqui é a mesma coisa, se a gente está falando de se a gente está falando aqui de tom de matiz, o amarelo, gente, ele é quente, ele é expansivo, né? Ele vai trazer todo esse aconchego. Então, o que a gente quer levar para o ambiente? O verde, gente, ele é equilíbrio, ele é frescor, né? Ele também traz essa sensação de natureza, mas a gente está falando aqui de tranquilidade. Se eu quero trazer aconchego, eu vou também trazer algo mais expansivo nesse sentido também, né? O azul, gente, ele é mais frio e ele é tranquilo também, né? Então, de que forma a gente consegue trazer toda essa composição? Por que o azul e o laranja, eles se complementam? Porque a gente tem o quente e o frio trazendo diferentes sensações. Então, a gente tem a tranquilidade do azul, mas a gente também tem, né, aquela vibração do laranja que vai criando toda essa composição e vai trazendo esse aconchego, né? Se a gente olhar o Bossa Nova, ele é um marrom mais avermelhado, ele traz todo esse caráter de refinamento, né? Mas ele também traz aquela coisa de refinamento, de distância, né? Então, como que a gente quer, o que a gente quer trazer para dentro daquele espaço? E aí, gente, é importante também a gente pensar de que forma as diferentes texturas, os diferentes padrões, eles também vão se compondo. Eu acho que a base de tudo é a gente entender
essa parte de matiz, né? E aí, obviamente, a gente perceber isso dentro da nossa própria madeira para a gente entender, né, qual que é a paleta, qual que é a matiz dessa cor, de que forma isso entra no círculo cromático, obviamente, para a gente fazer todas as nossas escolhas, né? E aqui a gente pode ver, gente, que o mesmo projeto, né, fazendo escolhas quentes, escolhas frias, elas vão trazer diferentes sensações e essas sensações elas são completamente diferentes para dentro do nosso projeto, né? Então, o que a gente quer levar? Eu acho que o ponto mais importante é isso, né? A segunda propriedade, gente, a gente está falando de brilho, a gente está falando de luminosidade. Então, a gente vai pegando uma cor e à medida que a gente vai adicionando mais branco, ela vai refletindo mais luz, né? Ela vai ficando mais clara. E à medida que a gente vai adicionando preto, ela vai refletindo menos luz, ela vai ficando mais escura. Então, a quantidade de preto e de branco, ela vai dizer se esse revestimento vai refletir mais ou menos, né? O brilho ele vai indicar se a cor ela é mais clara ou ela é mais escura, e é o que vai dar a sensação de profundidade e a sensação de proximidade e de distância para dentro do nosso projeto. Pô, então eu tenho um ambiente que ele é pequeno, ele tem pouca luz natural. Se eu colocar cores muito fechadas, cores muito escuras, com muita presença do preto, eu vou diminuir isso. Então, se eu quiser ampliar, eu preciso escolher cores mais claras que automaticamente vão refletir mais luz, né? Então, é muito importante a gente entender se aquele painel, se aquela marcenaria, a gente quer trazer proximidade, distância, a gente quer trazer destaque, qual que é o objetivo? E aí, de que forma a gente consegue trazer isso, né? Então, as mesmas características que a gente vê de luz, de cor, a gente também consegue ver isso na nossa especificação. Então, se a gente quer diminuir o espaço, a gente quer deixar mais compacto, a gente vai utilizar acabamentos mais fechados. Se a gente quer ampliar, a gente vai utilizar acabamentos mais abertos, que refletem mais luz. E o brilho, ele vai nos dizer um pouquinho sobre isso, né? Então, a gente pode pegar diferentes tons da madeira, das cores, né? Que não vão ser os mesmos padrões, mas que vão nos indicar se eles têm vão refletir mais luz ou refletir menos luz, e tudo isso vai acontecer de acordo com o nosso projeto, né? Então, enquanto que as cores claras, elas vão iluminar, elas vão ampliar, as cores mais escuras, elas vão contrastar e elas vão aproximar, né? Então, isso aí vai trazer mais perto da gente, consequentemente, se a gente quiser diminuir o espaço, ou se a gente quiser ampliar, a gente vai utilizar de todas essas variações. Então, é muito importante, gente, a gente entender. Pô, daqui a pouco a gente tem um pé direito muito alto, a gente quer deixar ele mais baixo, a gente vai escurecer esse teto, a gente vai colocar uma chapa que vai escurecer para ele ter essa sensação de rebaixo, né? Ou a gente quer deixar um ambiente mais longo, a gente quer alongar, então a gente vai trabalhar com o mesmo tipo de chapa em todos os planos para a gente conseguir fazer essa abertura, né? Então é importante a gente entender as cores, é importante entender de que forma essas cores aplicadas nos ambientes, elas podem nos trazer essas diferentes sensações para a gente fazer as escolhas de formas assertivas, né? Então aqui a gente também pode ver que a gente tem predominantemente as cores mais claras e um detalhe de madeira que também não vai trazer toda essa diferença, mas que também vão mexer no nosso painel. Então, à medida que a gente tem um painel na parede, que ele vai até meia parede, isso aqui, como ele está no meia parede, ele não está nos trazendo muito essa diferença, mas se ele fosse mais curto, ele poderia estar diminuindo o nosso pé direito. Se o nosso pé direito é baixo, talvez não é a sensação que a gente quer, né? Então, é muito importante a gente entender a forma como a gente vai aplicar e o resultado que a gente gostaria de ter no nosso projeto, né? E a última propriedade, gente, aqui a gente está falando de saturação. E quando a gente está falando de saturação, gente, a gente está falando de vivacidade ou de palidez de uma cor, né? Então, quanto mais cinza essa cor ela tiver, mais pálida ela vai ser. E o que quer dizer, gente? Quanto mais pálida, ela vai nos trazer menos sensações, né? Porque a cor que ela é mais saturada, ela vai nos trazer outras vibrações, e à medida que a gente vai colocando cinza, por ser uma cor neutra, ela vai nos trazendo umas sensações mais intermediárias, né? Então, a vivacidade e a palidez, ela tem a ver com a saturação. Então, gente, é pra gente saber se essa cor ela é viva, vibrante, ou se ela é apagada. A gente tá falando aqui de saturação. Quando ela é muito saturada, ela vai ser viva, ela vai chamar atenção, ela vai trazer destaque, ela vai trazer, né, uma euforia para aquele projeto. E quando ela é baixa saturação, ela vai ser mais neutra, ela vai ser mais sofisticada. Então, digamos assim, que ela vai enjoar menos, né? Então, a gente precisa cuidar também na escolha da saturação de acordo com o uso. Se é um lugar que vocês vão permanecer 24 horas por dia, talvez a cor saturada demais, ela pode cansar. Então, talvez a gente vai escolher uma cor mais neutra, mas daqui a pouco é um hall de entrada, ou é um lavabo, ou um ambiente de pouca permanência, a gente pode utilizar essas cores saturadas. Então, à medida que a gente vai entendendo todas essas propriedades, a gente vai conseguindo fazer essas escolhas com muito mais consciência, de uma forma muito mais assertiva e realizando também as necessidades do nosso cliente. Então, é muito importante
de novo, fazer o briefing, entender o que ele gostaria, qual que é o objetivo dele, para a gente fazer todas essas escolhas, né? Então, se a gente pegar aqui o catálogo, a gente pode ver que a gente tem cores mais claras, a gente tem cores mais escuras, a gente tem cores mais saturadas, a gente tem cores menos saturadas, e a importância de entender tudo isso, gente, é justamente para a gente fazer as combinações de forma muito mais assertiva e com muito mais segurança. Então, se a gente entende a importância do círculo cromático, se a gente entende as propriedades das cores, a gente também consegue fazer todas essas combinações e essas escolhas de forma muito mais assertiva, né? Então, agora que vocês sabem que as cores claras ampliam, as cores escuras elas diminuem, né? As cores constantes elas alongam, a gente escureceu o teto, a gente diminui o pé direito, a gente vai entendendo que isso também tem a ver com a aplicabilidade do nosso projeto, para a gente criar também harmonia e para a gente conseguir atender todas essas sensações que a gente gostaria. De forma aqui prática, né, gente, olhando um pouquinho dos projetos, né, e aqui a gente está falando de padrões, aqui a gente está falando de aplicação, e a gente está falando de diferentes padrões aplicados, a gente pode ver, a gente tem aqui o oceano mate, que ele é uma cor, né, mais saturada, ela é uma cor mais viva, mas ele também vai criando toda essa mescla utilizando a madeira, utilizando, né, a orla verde, e a gente também vai criando toda essa harmonia, todo esse equilíbrio, né? Então, acho que o ponto todo da harmonia é a gente criar todo esse equilíbrio. Talvez se a gente tivesse todo esse painel oceano mate, ele ia ficar destaque demais e pode ser que ele enjoaria. Mas como a gente tem essa madeira, que ela vai quebrando um pouquinho, e a gente tem essa orla verde também, que ele vai trazendo um pouquinho mais de neutralidade, a gente consegue enxergar como um ponto de destaque, mas a gente também consegue ir organizando todas essas combinações, né? O blues aqui, gente, ele está sendo utilizado de duas formas e a gente pode ver que a gente tem, né, essa característica bem forte de cor bem viva e é o objetivo do projeto, mas a gente também tem a madeira que ela vai quebrando um pouquinho desses parâmetros, né? E aqui o ponto importante, se vocês pararem para olhar, mais uma vez o círculo cromático presente. Então a gente tem o azul contrastando com o amarelado, o alaranjado, e pelo fato deles serem cores opostas, eles estão conversando, né? E quando a gente está falando de cor, gente, a gente vê que no universo, para criar todo esse contraste, né, as cores claras do piso, do teto, ou até uma cor mais escura, elas vão criando esse contraponto e trazendo todo esse equilíbrio que a gente está trazendo aqui para dentro do projeto, né? E aqui a gente olha esse ambiente, nossa, esse ambiente ele é super bonito, parece que tem uma combinação perfeita, né? E aí eu gostaria que vocês abrissem o círculo cromático e vocês fizessem esse primeiro exercício de encaixar as cores dentro do círculo para entender o tipo de harmonia, né? Então aqui a gente vê o revestimento sálvia, né? Então a gente posiciona ele ali no nosso círculo cromático. Depois aqui a gente vê o sertanejo, né? Então ele tem ali um tom mais amarelado. E depois a gente vê um pouquinho dos outros elementos que também são um pouquinho mais alaranjados. Então se a gente olhar, a gente tem ali, né, uma mistura análoga, que são cores, né, lado a lado ali, intercaladas, para a gente trazer isso. Então, onde é que está o laranjado? Tá no dourado dos metais, nos outros elementos, né? Então, gente, basicamente é vocês encontrar essa combinação e ver de que forma isso está aplicado no nosso círculo cromático para a gente ir criando aí toda essa harmonia, né? A mesma coisa aqui. Aqui, se a gente pegar, a gente tem o samba, que ele também já é mais alaranjado, a gente tem o sálvia, né, que ele é o esverdeado, e a gente tem ali a pedra também, então também são cores. Então a gente vê, às vezes, as mesmas harmonias com diferentes escolhas, mas elas vão nos trazendo toda essa sensação. Então qual que é a ideia de uma harmonia análoga? É justamente a gente trabalhar numa paleta de cor que ela vai, né, digamos assim, criando toda essa conversa. Quando a gente quer criar um destaque um pouco maior, né, quando a gente quer trazer uma diferença um pouquinho maior, a gente vai com paletas que elas podem ser complementares, mas que se a gente olhar, elas também podem ser opostas. Então aqui a gente tem o azul, que querendo ou não, a gente tem diferentes tons de azul que estão conversando, né? Então a gente tem ali o azul, a gente tem o verde, né? A gente tem o blues no mate, a gente tem o blues no dueto, mas a gente também tem o verde ali dentro dos nossos nichos. Mas se a gente parar, a gente tem o contraste da madeira alaranjada do outro lado para trazer também, né, todo esse destaque e o equilíbrio. Então, quando a gente tem cores opostas, elas também vão se potencializando. Então, eu queria muito que vocês fizessem esse exercício, tá, gente? De basicamente trazer todas essas informações para dentro do círculo cromático e entender,
né? Então peguem projetos que vocês achem bonitos, comecem a colocar no círculo cromático, isso vai trazendo ideias para vocês, vai evidenciando todas essas ideias, e aí depois vocês vão trazer o trabalho inverso. Vocês vão pegar um projeto vazio, vocês vão tentar escolher os acabamentos e tentar levar isso para todas essas combinações, para essas combinações elas serem mais certeiras, né? Aqui também o frevo, né, gente, algumas outras opções de combinação, então a gente também consegue enxergar, então a gente tem ali a madeira nogueira, o frevo, né, pra gente ir criando. Aqui uma aplicação também de verde com uma madeira um pouquinho mais quente também para ir criando todo esse contraste. E aqui eu acho que o que está complementando também é um pouquinho da textura, né? Então a gente tem o liso conversando com o dueto, conversando também com essa característica da madeira, isso vai trazendo um pouquinho de vida, né? Talvez se fosse um painel chapado, a gente não traria toda essa vida. Então lembrando, gente, que a harmonia, ela vem das cores, ela vem das formas, ela vem das texturas, e o que a gente busca no nosso projeto sempre é essa forma de encontrar todo esse equilíbrio, né? Então aqui mais uma vez também, ó, aqui a gente também pode ver, né, cores diferentes, lavanda, a madeira, a orla, e se a gente pegar o nosso círculo cromático, a gente vai ver, né, o lavanda, que ele é uma cor mais arroxada, o laranja, a madeira verde, o madeiral verde, que ele é mais alaranjado, e a gente pode pegar, né, o orla, que ele também puxa um pouquinho para esse tom ali mais claro, e a gente pode ver que a gente está enxergando tudo isso dentro do nosso círculo cromático, né? E de novo, gente, as nossas escolhas, elas vão trazer sempre diferentes sensações para o nosso projeto, então façam esse teste, entendam qual que é o grande objetivo, entendam o que vocês querem a partir daquilo ali, o que o cliente de vocês quer levar a partir daquilo ali, e aí vocês vão conseguir fazer essas combinações, né? Quer ampliar, quer diminuir, quer trazer destaque, quer trazer um caráter mais minimalista, ou quer trazer uma decoração mais intimista, ou vocês querem trazer um ambiente mais contemporâneo, né? De que forma a gente pode fazer toda essa cruza. Então aqui mesmo a gente pode ver, né? O mesmo ambiente utilizando cores diferentes, aqui uma mesma madeira, mas um tom mais quente, um tom mais frio, a gente consegue ver todas essas diferentes sensações, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. E obviamente que a presença da iluminação também vai fazer toda a diferença, né? Então a gente sempre trabalhar a iluminação como parte do nosso projeto. Quando a gente entrar para a parte de especificação, a gente vai falar mais sobre isso, mas para vocês sempre se atentarem a todas as superfícies, a todos os elementos para criar toda essa harmonia do conjunto, né? Aqui também uma mesma cozinha. De um lado a gente tem mais destaque, né? A gente tem uma cor mais fria, do outro lado a gente tem uma cor mais quente, mas a gente também está trazendo o blues de uma forma para trazer, né, todo esse destaque para a cozinha, e de outro lado a gente consegue trazer uma coisa mais minimalista, mais moderna, né, com alguns traços também da pedra, que vai trazendo uma coisa sofisticada, o vidro, né, o reflexo, as cores, a iluminação, tudo isso vai trazendo riqueza dos nossos projetos. E aí, gente, outro fator que eu acho fundamental quando a gente está falando de projeto, quando a gente está falando de padrões Arauco, é a gente entender um pouquinho profundamente da estrutura da madeira, né? Que basicamente são as características da madeira que vão determinar a personalidade desse padrão. O que eu quero trazer aqui para vocês, né? Então a gente tem que olhar as diferentes madeiras que vão ter as diferentes estruturas, e isso também vai trazer um visual completamente diferente para o nosso projeto, né? Então aqui a gente tem o padrão. A gente tem o sertanejo, e o sertanejo, gente, ele tem esse padrão linheiro, né? O que eu quero trazer para vocês de padrão linheiro? A gente tem esse aspecto mais de linhas mesmo, e a gente não tem uma estrutura, a gente não consegue enxergar um desenho tão presente no nosso projeto. Diferente do amendoeira, que ele tem esse padrão com essa meia catedral, né? Que é essa folha cortada pela metade que a gente enxergava lá atrás. E aí, enquanto que a gente tem o bossa nova, que a gente tem todo esse padrão de catedral, né? Que realmente é para lembrar lá as catedrais do passado. Então, a gente precisa entender qual que é o objetivo. Então, o linheiro, ele está muito mais relacionado a algo mais minimalista, mais moderno. A meia catedral, gente, ela tá uma coisa mais marcada, uma coisa mais datada. E as catedrais, elas vão trazer a sofisticação que a madeira natural, ela traz para dentro do nosso projeto, né? Então, qual que é o nosso objetivo? Né? O que a gente quer trazer? Como é que é a nossa marcenaria? Que nem eu falei para vocês, pô, vou trabalhar um ripado, talvez o ripado seja melhor trabalhar um padrão linheiro. Ah, vou trabalhar um painel inteiro com portas grandes. Então, beleza, uma meia catedral, uma catedral. Então, é importante a gente entender a forma como esse painel vai ser aplicado para a gente escolher aqui o resultado, né? Então, mais uma vez aqui, trazendo para vocês esses desenhos, né, dessas estruturas. Então, os padrões amadeirados, eles possuem o desenho da catedral,
que realmente esse vem inspirado nas catedrais medievais. A gente tem a meia catedral, a gente tem o linheiro, a gente tem o nó, a gente tem os vincos, que eu sei que é um assunto que a gente já falou, mas falando agora de especificação e falando de escolhas, é importante a gente entender, porque tudo isso vai estar de acordo com o que a gente quer levar para dentro do nosso ambiente, de acordo com a sensação e de acordo também com todas as outras escolhas, né? Então, na minha visão, se a gente já tem um acabamento visual de catedral marcado, a gente pode utilizar outros acabamentos e texturas que elas sejam mais simples, justamente para a gente não concorrer, né? Então, pô, já tenho ali uma catedral, não vou trabalhar junto com o nó, né? Então, a gente tem que entender qual que é o elemento de destaque. Pô, trabalhando uma madeira linheiro, quem sabe a gente utiliza, então, uma padronagem, uma cor, uma unicor, que ela seja mais saturada, pra gente ir criando todos esses equilíbrios. Então, a gente sempre pensa no equilíbrio, na forma do todo, não só da cor, mas a cor, na textura, no padrão, nas formas, né? Pô, eu tenho um elemento, eu tenho um móvel super minimalista, mas daqui a pouco eu vou colocar uma curva e eu vou quebrar um pouco todos esses pontos, né? Então, eu quero que vocês pensem no equilíbrio, na composição, no todo, como resultado daquilo que vocês querem criar também, né? Pensando também em escalas, né? Então aqui nesse caso a gente pode ver, pô, a gente tem uma porta inteira e aí aqui a gente consegue enxergar as nossas catedrais aplicadas no tauari e aqui a gente está falando, obviamente, de um painel inteiriço, né? Então a gente está enxergando todo esse visual bonito, a gente está vendo ele como destaque nessa cozinha. Mas se a gente pegar aqui o sertanejo, né, principalmente aqui nessa parte de painel que ela tá ripada, a gente tá vendo que nesse formato mais linear ele conversa melhor. Então é muito importante a gente entender, gente, todos esses tipos de escalas e todos esses pontos importantes, porque tudo isso vão fazendo a construção do nosso projeto, né? Então aqui a gente tem o sertanejo, aqui a gente tem o cerrado, né? A gente consegue enxergar também ali os nós aplicados, né? Uma forma como ele tá aplicada. A amendoeira também, que a gente vê essa catedral bem marcada também, a forma como a gente aplica, né? Então ele acaba sendo o destaque daquele quarto, o destaque daquele projeto. Então casar sempre a estrutura da madeira com o projeto, com as escolhas. Aqui o Bossa Nova, o Hiperreal também, né? Que são os dois, tem catedral e a gente pode ver como isso está forte, como isso traz elegância para o nosso projeto, né? A forma como ela está utilizada. Então basicamente, gente, padrão, as texturas, as características, ela tem relação direta com as escolhas certas para os nossos projetos. E aqui quando a gente está falando de projeto, gente, a gente tem que pensar na harmonia do conjunto. A gente tem que pensar de que forma a gente vai casar todos esses elementos para a gente conseguir construir e enxergar um resultado muito mais assertivo para os nossos projetos e para os nossos clientes também, gente. Espero que vocês tenham gostado desse módulo. O próximo módulo a gente vai entrar num padrão um pouco mais de especificação, de detalhamento, mas para a gente conseguir detalhar, a gente precisa primeiro saber combinar.